A pessoa pediu um vídeo, eu não sei se eu posso ajudar muito essa coisa de... Ele tem muito apego, né, fica de pensar na morte dos pais dele, né? Fica muito transtornado quando ele pensa isso, como é que o budismo pode lidar com essa questão. Essa daí tem uma história velha, né, do cânone Pali, que uma mãe tinha perdido um filho e ela foi pedir pro Buda fazer alguma coisa a respeito, né, tipo, se não tinha algum passe de mágica lá que podia ressuscitar o guri e tal, fez algum poder, e daí o Buda disse que sim, que ele poderia fazer alguma coisa se ela conseguisse 10 sementes de mostarda, eu acho que era sementes de mostarda, que ela tinha que pedir, mas só em casos em que ninguém tivesse morrido. Então ela tinha que achar esse Buda, né? Pobre da mãe, tá com morreu o filho, tá chorando, e o Buda fica inventando historinha, né? Pra pessoa ir lá atrás das sementes de mostarda. Sabe que não vai encontrar, né? 10 casos que ninguém tenha morrido. Então, né, não tem jeito, assim. Se a pessoa não reflete sobre isso, depois na hora, quando daí vem um baque, assim. Ele ficou meio impressionado que eu falei que é melhor é não chorar, melhor é não se desesperar, quando é bom, né? A história, o Koan tibetano, a história que mais o pessoal fala é que o Marpa, né, o professor fantástico do Milarepa, quando o filho dele morreu, ele chorou, né? Então, tinha um rapaz no centro budista que ele sempre chegava para mim com uma cara bem séria, assim, e falava: por que Marpa chorou? Eu já saí dali pensando assim, mas por que o Marpa chorou? Porque tu pensa, um ser realizado, daí um ser realizado vê que está além de vida e morte, né? Então o Marpa não... O Marpa, né, como o Buda, eles não podem chorar quando alguém morre, porque eles têm total confiança em renascimento, eles têm total confiança que, né, o ser não nasce, não morre. Então, várias coisas de realização, eles conseguem levar os seres para a terra pura, com a prática deles. Eles têm várias capacidades, mas daí ele chorou mesmo assim. Daí, por que o Marpa chorou? Mas ele chorou para dar um exemplo, né? Tipo, não sei. Mas o indicado é, se a pessoa, né, mantiver a calma, é considerado bom para a pessoa na hora da morte. Daí, claro, né? Aí tem que dizer para a pessoa assim: toma refúgio, pratica o Dharma, aprende os métodos, particularmente, por exemplo, o método Vajrayana do Poa, que é uma prática que a pessoa faz na hora da morte, ela mesma, ou também para os outros quando estão morrendo. Tem várias práticas, qualquer prática vai ajudar no momento da morte, qualquer prática budista, em particular as práticas Vajrayana, em particular o Poa. Então, essas práticas elas vão colaborar bastante nos momentos difíceis, né? Que não é só a morte, assim, tem situações dramáticas na vida da pessoa, às vezes, que não estão ligadas que são às vezes pior que a morte, né? Às vezes tem umas mortes bem ruins também, mas então a gente não sabe. A gente pode estar dizendo assim: eu vou, né, vou conseguir praticar quando chegar a hora de morrer. É difícil dizer isso, né? A pessoa não sabe como é que ela vai morrer, de que jeito vai vir, de que jeito vai se manifestar a morte, doença, ou vai ser uma morte extemporânea, vai ser rápido, ou vai ser violento, ou vai ser um acidente, ou vai ser... A pessoa não tem ideia de como é que ela vai morrer, como é que as pessoas queridas vão morrer, né? Então, ela também não tem ideia. A única coisa que ela pode fazer, como eu falei no outro vídeo, a pessoa tem que preparar a casinha antes, né? Então ela tem que estar com alguma prática para quando acontecem as coisas, porque as coisas acontecem. Então, se a pessoa... o Dharma é um pouco assim, né? Então, não adianta muito a pessoa ficar pensando em coisa ruim se a pessoa não tem o Dharma, né? Então, se a pessoa não tem o Dharma, nenhum Dharma, nem livro, nem a possibilidade de encontrar um professor, nem a possibilidade de praticar,
Aí talvez seja melhor. Ignorância is bliss, se fala em inglês, né? Ignorância é felicidade. A pessoa não sabe que quando chegar a morte dela sofre, depois passa, tudo bem. Agora, quando a pessoa tem algum pouquinho do Dharma, daí já a gente tem que ter fome de pensar em coisa ruim, entre aspas, né? Então a gente tem que ficar examinando sempre como tudo pode dar errado. E quando a gente começar a ficar deprimido, a gente volta isso para compaixão, volta isso para prática, para urgência, para prática. É isso que vai nos fazer sentar para meditar, sentar para fazer prática, buscar professor e assim por diante. É quando a gente levar a sério as adversidades inerentes da experiência humana e da experiência dos animais, que são os seres que a gente conhece, né? Então, os seres humanos todos vão passar por doença, por velhice. Velhice, nossa, quando a pessoa é jovem, ela vê um velho ou outro reclamando e ela não dá bola, ela acha que não... Aí depois a pessoa, quando ela começa a ter uma dor crônica, quando ela tem uma dor que reaparece de tempos em tempos, e ela, ai, minha dor de novo aqui. Daí ela começa a pensar assim, ai, meu corpo está decrépito já estou começando a ter certos problemas de... Aí ela começa a ouvir mais, né? E daí quando ela começa a ouvir e todo mundo ao redor começa a ficar velho, porque no início nem todo mundo é velho, né? Tem muita gente jovem ao redor da pessoa. Quando a pessoa vai ficando mais velha, vai ter cada vez mais gente velha, até aí mais gente morta também. Então a pessoa vai saber de mais gente que morreu e mais conhecidos que morreram e assim por diante. Então, né? Então vai começando aí vem quando a pessoa tem o Dharma, e daí vem aquelas mensagens positivas, mas não tem nada de errado com envelhecer. Envelhecer é tão bom. Envelhecer é a nova idade de ouro, não sei o que. E daí assim, porque nem eu fui na casa de uma pessoa uma vez arrumar um computador, alguma coisa assim, e o screensaver da pessoa era: eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz. Aquilo me deu uma pena, porque eu pensava assim, e se é o computador que é feliz, e daí o computador tá bichado, tá com problema, tem que arrumar aqui, ou a pessoa tá dizendo para ela mesma que ela é feliz, e daí isso daí é tão triste. Então, às vezes, quando as pessoas estão se consolando assim, com a velhice, se consolando com a situação terrível delas, isso é mais tétrico ainda, né? É mais desesperador, né? E as pessoas não se dão conta, elas porque, né, vai fazer o quê? Vai ficar arranhando as paredes, assim, né? De vez em quando as pessoas caem num poço de autocomiseração, de autossofrimento, assim, e daí a coisa tá muito ruim e tá sempre piorando, e daí ninguém aguenta essas pessoas, se afasta, né? Que nem aquele pessoal lá do Reino dos Deuses joga uma flor, assim, ninguém aguenta, né? Então, nós como praticantes, a gente pensa que tem um negócio que tem que olhar, em vez de olhar o vídeo que a gente está, a gente olha, isso que a gente tem sede de conhecimento, assim, sede de conhecimento das formas que as pessoas sofrem, porque quando a gente se dá conta que, né, cada ser humano passa por isso e nós mesmos passamos por isso, é isso que vai nos levar para a prática. Então, isso que vai... a pessoa diz, mas eu não tenho disciplina para fazer prática, eu não tenho... Né, que nem a garota, esses tempos atrás, e com a mãe morrendo, né, basicamente, em doença terminal, e ela... eu não consigo manter uma prática... Porque, claro, o que acontece? A pessoa não vinculou ainda, ela não viu algum resultado na prática, porque ela está iniciando, então ela não consegue... Ela não tem fé suficiente na prática como algo que vai resolver alguma coisa desses problemas, né? Então, por isso que ela não fez... Mas quando a pessoa pratica o suficiente para gerar esse vínculo, daí é imediato, né? Tu vê o sofrimento, tu lembra do sofrimento, da possibilidade de sofrimento de todos os seres. Quando tu pensa no teu, tu pensa que todos os outros também potencialmente têm esse tipo de sofrimento. Quando tu pensa no dos outros, também tu pensa que tu também potencialmente vai passar por esse sofrimento. E daí o que tu faz? Tu senta, tu faz mantra, e tu faz visualização, e tu faz shamatha, e tu faz prostração, e tu arruma o altar, e tu estuda o Dharma, e tu vai nos retiros, e tu te dedica ao Dharma, e tu te coloca na direção da prática, porque, né, é como se acender uma vela, assim, quando tu toma refúgio, né? Vai queimar até o fim.
Não tem, né, até a iluminação tu vai. Então tem que acender. A maioria das pessoas não pegou ainda né, a maioria das pessoas que está assistindo, né, não pegou o fogo aqui ainda. Então a pessoa até às vezes fez alguma prática, conheceu algum professor, alguma coisa assim, mas ela ainda não tem confiança suficiente no fato de que a prática pode resolver problema como a morte, né? Pode resolver um problema como a velhice, né? A pessoa diz, então a pessoa vai, que nem, né, nesse pessoal do transhumanismo, assim, a pessoa vai viver para sempre, Não, a pessoa vai encontrar uma solução para isso. A solução não é de acordo com o problema, a solução é mais importante. A solução tem mais a ver com a natureza da realidade do que com a natureza das vicissitudes temporárias que ocorrem. E daí, quando a pessoa tem esse tipo de reconhecimento, quando ela atinge esse tipo de... ela se torna, né, como tá a expressão que se usa, né, se torna um farol para os outros, assim. Se torna um sinalizador de onde está o que é bom, o que é correto, o que vai resolver, né? Que é, né, a realização do Buda e que é a prática que ele nos deixou para essa realização. E a partir disso, né, a Sangha e o Dharma. Então, a maioria das respostas para todas as perguntas que as pessoas fazem é pratica o Dharma. Por quê? Porque ouvir, né? Para que serve ouvir? Ouvir serve para inspirar a pessoa o suficiente para a pessoa conseguir praticar. É só isso. Tem alguma coisa de explicação, assim, do que a pessoa vai fazer, mas isso é minúsculo. A pessoa precisa ouvir de novo, porque ela precisa se inspirar. Então a única coisa que tem em ouvir é a inspiração. Mas aí se a pessoa ficar na inspiração, né, só na propaganda do hambúrguer, ele nunca come o hambúrguer, aí não sacia a fome, né? Então a pessoa precisa fazer a prática. E daí ela precisa fazer a prática ela tem que ter um mérito, assim, de fazer a prática até acender essa vela, assim, que é, né, ter um refúgio suficiente na prática, de entender que é ali que tem uma saída, né? Então, se a pessoa tem um mérito, ela consegue isso. Se ela não tem, ela tem que amealhar mais mérito, ela vai na confiança no Dharma, ela vai, né, também vai fazendo prática, mas vai fazendo prática do jeito que dá. Então, não sei se eu não é uma resposta uma pergunta que para mim é fácil de responder, assim, porque basicamente eu tenho um problema, como é que eu soluciono um problema? Faz a prática. Não é uma resposta que eu gosto de dar, mas é só isso. Aí a pessoa, né, claro, faz a prática. O que é fazer a prática? Encontrar o Dharma, né? Encontrar o professor, encontrar a Sangha, né? Oferecer trabalho, oferecer, doar para a Sangha também, oferecer tempo pro Dharma, viajar pelo Dharma, fazer retiro, aprender o Dharma, né? Tudo isso que a gente está falando aí, assim. Eu fico feliz que, né, se tem alguém até o fim do vídeo ouvindo isso, é porque alguma conexão com o Dharma tem, né? Então, espero ver você na prática um dia também, né? Então, assine meu canal. Se quiser, clica naquela sinetinha que faz a notificação chegar. Por favor, assine meu boletim informativo por e-mail. E nós nos vemos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres.
Ganira we kore sin kasong bana de wa malu jung ne chere si wan ten sin ja so esa pe ka ja pa du ten jo chi yo am so chi jamen che ben ja na sa wa kun cha tu je se ta ba men jo do to de rum pe ne jo ke sa so da tu ten jo chi chi me ko ne pe ma sam ba sa so na jen te se no pa e gar jo wan shu ju ke tu pe ko ko se je shin se sin da shin shu jing me tu jo tu pa nang ge wan cha tu no tu pa ten no bu yin ne ko pa mo lo ra sa ne lo de le da tu ten jo chi pe me ja son pe me de so je pe me dan la je ko se so wan pe ma cho je drama de so jin do ni pe me lo je do jo chi pe den jo wan ne jen po den pa yo ne pa dan den ba sin pe je bon nan ko se ja sen ten jo chi du sun san je go ro rin po shen gon du kum da de wa ju po ja pa che ko sa tu tu da pa sa so a de so shin je la tu so shin na sang we pa je jo wa dan san ba lon je do pa jen de lo ba ma hon ba ja go ro pe ma se de ken lo jo son le lo je zan li sa sun cha pa pe do ju sho sun na wa da mi da do sun ge le sho